Bom, boa tarde, bom dia a todos. Eu vou estar, apesar da lei da NEC, um pouco da visão da indústria, da visão da Humberto. O tema abrange uma cadeia produtiva, é uma cadeia bastante extensa, bastante complexa. Eu vou estar me atendo mais focado no que você chama de TV digital, porque a TV digital, quer queira que não, os outros componentes imagino que já estejam no caminho da evolução, que a TV digital é um instrumento novo, é um componente novo dentro dessa nossa cadeia produtiva. A radiodifusão no país, isso não muda muito de um país para o outro, basicamente esses são os ingredientes que compõem a cadeia produtiva de um broadcast, uma TV aberta, a radiodifusão. O componente fundamental aqui nós temos chamado na parte esquerda de baixo os chamados componentes que permitem a geração de conteúdos primários. A geração de conteúdos primários basicamente é a essência da discussão de conteúdo quando se fala em broadcast. Acho que todos conseguem ver, a parte da transmissão é basicamente o sistema de transmissão, a parte de antenas, a difusão, e depois nós temos os receptores. Os estúdios que desempenham o papel essencialmente da geração dos chamados conteúdos primários. Quando nós colocamos a TV digital, ela entra dois grandes componentes que, apesar de na figura serem pequenos, ele completa e muda fundamentalmente como é que a cadeia se comporta. Basicamente, o tratamento digital do conteúdo, e nós começamos a trabalhar essencialmente no chamado conteúdos secundários, derivativos, derivados, onde você começa, a indústria do conteúdo passa a ser separado basicamente de conteúdos primários, aquelas que são os grandes estúdios, as novelas, o que nós comercialmente chamamos de provedores de conteúdo, e os provedores de conteúdos secundários ou derivativos passam a ter uma ocupação de espaço muito grande em função da própria facilidade que a mídia digital nos permite. E aí nós temos os assets digitais. E nós temos um outro componente que foi bastante discutido, que foi a introdução das operadoras de telecomunicações, dos service providers, sejam móveis, fixas ou de CATV. Eles vão desempenhar um papel muito importante, fundamentalmente no chamado conteúdo de retorno. O broadcast é essencialmente um serviço de difusão unilateral. A introdução desse componente na cadeia, ele permite fundamentalmente a alavancagem de conteúdos que envolvem interação. A interatividade vai ser um dos elementos fundamentais para a mudança completa fundamentalmente que muda essencialmente esse meio de comunicação. É uma figura que caracteriza um pouco do que aconteceu no Japão. O Japão ela introduziu em março do ano passado o chamado TV digital. E esse ano foi o lançamento comercial, no início do ano, do chamado FMBC, o Fixed Mobile Broadcast Convergence. Aqui eu não estou mostrando o nome das operadoras, mas lá são três grandes operadoras de telecomunicações, que trabalham com fixo, móvel e de conteúdo. E hoje, a partir desse lançamento desse serviço, cada vez mais vai se confundir a barreira existente entre provedores de serviços de voz, dados e mídia. Todos eles, sem exceção, seja em maior ou menor proporção, trabalham e comercializam conteúdos voltados à mídia, essencialmente quando se chama mídia é vídeo. Então, quando nós falamos em convergência, o serviço que esses provedores de serviços vão oferecer são chamados serviços derivados do chamado Fixed Mobile Broadcast Convergence. Isso é uma questão de tempo, o país deve começar a encaminhar dentro desse cenário. Projeção e projeção, nós fizemos uma estimativa como NEC, essa é uma estimativa NEC, mas fundamentalmente não deve variar muito, deve ter variações de 10%, 20%, mas essencialmente não muda muito o espectro dos valores envolvidos, isso trabalhando apenas no foco TV digital. A introdução da TV, a digitalização da TV por si só, ela deve gerar nos próximos 10 anos algo em torno de 20 bilhões de reais na cadeia produtiva, e a geração mínima de 25 mil empregados diretos
nos próximos 10 anos. É o potencial de geração em função do tamanho do país, em função da velocidade com que o projeto de TV digital projeta o país. Esse investimento, essa geração adicional industrial está basicamente distribuído em pontos da cadeia, né, onde nós chamamos de produção, a parte da distribuição e contribuição, o sequenciamento. O sequenciamento e o armazenamento são partes do chamado, daqueles módulos chamados geradores de conteúdos e armazenamento de conteúdos. A parte de transmissão, a recepção, obviamente a cadeia, dentro da cadeia, em termos de grande volume, certamente há de se considerar a parte de recepção. E no instante inicial serão os set-top box segregados e futuramente vão ser inseridos dentro dos aparelhos de TV. Ou outros aparelhos de mídia, ou pads, ou notebooks, ou desktops. Uma parte importante existe um componente adicional que certamente a indústria vai começar a trabalhar fortemente, que é a parte dos dispositivos que permitem a interatividade. E aqui eu estou excluindo aqui não estou incluindo a parte de conteúdo em si, né? Apenas a parte de tratamento de conteúdos. A produção, 500 milhões, basicamente são desde milhões de estúdios digitais até a parte de transportar para dentro dos estúdios chamados conteúdos primários. Uma parte importante quando analisamos a nova indústria, apesar do volume chamado contribuição, são 2 bilhões, e acho que todos, quando falam na TV digital, pensam justamente na parte de transmissão. Transmissão, sem dúvida nenhuma, são os transmissores receptores, vão ocupar o seu espaço, mas o importante é entender que dentro da parte de recepção, que são os set-top box, vão haver componentes muito importantes que são diretamente ligados ao chamado customização ou do local, ou seja, a preservação do chamado conteúdo valioso. Na parte de TV, a parte de transmissores, desculpa, onde já começou, nós prevíamos isso no final do ano passado, isso já começou esse ano. É o instante inicial onde se colocam ou trocas, o reforço de transmissores. Nós prevíamos, aqui eu previa que tinha um colega que explicaria um pouco sobre o modelo. O modelo que o país adotou na digitalização do broadcast, ou da rádio e televisão, prevê ataques sequenciados, ou seja, desenvolvimentos sequenciados. E começa pelos chamados geradores e ano a ano ele começa a difundir a digitalização dos chamados transmissores. As geradoras são aquelas 7 ou 8 grandes TVs que possuem, no dia a dia, são aqueles que possuem os conteúdos na sua geração. Aqueles que a Globo, a MTV, a Record, a SBT, então são esses grandes centros de geração, que estão casados da sua geração e dos transmissores. Esses centros vão começar são os primeiros que vão começar a digitalizar. Essa digitalização, em termos de primeira fase, já começou em São Paulo, já esse ano. Final desse ano devemos ter um lançamento comercial, e a partir do ano que vem, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre devem começar a entrar sequencialmente. Nós pedimos no início do ano passado 3 transmissores em 2007, esses 3 transmissores já estão totalmente ultrapassados. Nós devemos estar na casa dos 15 a 20 transmissores já em instalação nesse ano. Então, essa curva deve começar a acelerar. É um crescimento exponencial, em torno de 10 anos de digitalização, e sendo que para 2013, incrementalmente, ela vai aumentando exponencialmente, a quantidade de transmissores é um foco de atenção da indústria transnacional e a indústria nacional. Os transmissores distribuídos de alta potência, média potência e baixa potência. No caso do mundo digital, a grande vantagem que ela traz é que com menos potência absoluta você consegue iluminar regiões onde na tecnologia anterior você precisava de potências muito maiores. Então, isso faz com que você tenha condições de gerar indústrias nacionais, de capital nacional ou capital transnacional, que tenha condições de produzir e oferecer transmissores, porque a média e a baixa potência serão
grande maioria dos transmissores, diferentemente do que acontecia na geração anterior. Em termos de focos de atenção ou potenciais segmentos da cadeia produtiva, onde se pode trabalhar em termos de agregação, onde se falou em termos de capital humano, acho que esse é fundamentalmente onde a indústria deve trabalhar, seja ela com capital estrangeiro ou não, e nós percebemos que em alguns módulos, como terminais específicos, convergências, terminais para convergência, são onde vamos trabalhar com altos volumes, né, altos montantes de dinheiro, mas se nós olharmos um pouco a cadeia acima, nós vamos estar falando em dispositivos que vão permitir a convergência fixo-móvel, dispositivos que vão permitir a integração com outros service providers, sejam telecomunicações, operadores fixos móveis e outros operadores vão começar a entrar dentro da cadeia, né, que são aquelas de valor agregado, como agregadores. Né? Nós vamos ter camadas de serviços, tratamento de serviços. Quando se fala em conteúdo, segmento de conteúdo não necessariamente é o conteúdo primário, né, que nesse mundo digital a indústria do conteúdo derivativo, o conteúdo secundário, é muito maior do que a primária, portanto, ela permite esse tipo de crescimento dessa indústria. E, fundamentalmente, na camada de cima, ela é altamente intensiva em capital humano. Ou seja, a indústria nacional não precisa necessariamente trazer grandes investimentos em plataforma para se capacitar nesse segmento. Então, se nós pensarmos 5, 10 anos para frente, certamente esse é um espaço, pelo tamanho da população e pelo tamanho do país, ela teria condições de absorver significativa competência nesse segmento. Nós temos o segmento de hardware, software e serviços profissionais. Sem dúvida nenhuma, nós falando do NEC, nós estamos investindo, logicamente, na tecnologia, na parte de transmissores, hardware, né, pesado, onde muito pouco pode ser feito em termos de modificação essencial do projeto, mas a parte de middleware, de software e de serviços profissionais, que aí envolve integração, desenvolvimento, customização, desde os temas de conteúdo em si, mas também de provisionamento, que são componentes importantes dentro da cadeia. Provisionamento significa você ter um single billing, né, um sistema de captura de tratamento de informação do usuário único, detalhe única, traçamento de perfil único e atendimento único. Então são áreas que certamente vão trazer muito em termos de agregado para o usuário final. Em termos de, aqui, fala um pouco, aqui o tema falava sobre o Brasil e o Japão, mas isso não se limita ao Japão. Especialmente nós temos a participação significativa de operadores europeus no segmento de telecomunicações, ou de influência europeia, né? Apesar de não ter capital 100% europeia. E isso permite também nosso sistema de telecomunicações, ela sofreu bastante a influência do padrão europeu, muito mais do o padrão americano, e o sistema adotado como base do sistema digital, TV digital do país, ela é baseada no sistema japonês, que é o SDVT, que é um sistema mais recente comparado com os outros dois padrões, que é o americano e o europeu. Ela introduz vários componentes intrínsecos de mobilidade, de convergência com o móvel, mas ao mesmo tempo a vantagem dela, ela tem uma vantagem muito latente de economia de banda, né? E ao mesmo tempo ela tem similaridades com a arquitetura europeia. Então quando se fala cooperação Brasil-Japão, não se limita ao Japão, ela pode ser estendida quando se fala à comunidade europeia, basicamente, né? Então, o primeiro ponto, na parte de equipamentos, no caso da NEC, nós somos, no Japão, dividimos com outra empresa nossa, rival, a liderança no fornecimento de transmissores de TV digital. Nesse caso, em função da característica desse segmento, puxando para o lado de média e baixa potência, nós já estamos trabalhando em joint ventures com a indústria nacional para fazer transferência de tecnologia, e isso deve dar naturalidade, volume e menos a necessidade de importação de componentes. Se importa componentes vitais e se coloca gabinetes, metais, você pode colocar no mercado brasileiro. A vantagem do padrão, da decisão do marco regulatório nosso, ela parte já da introdução da NPI 4,
o que o Japão deve começar a fazer a partir do ano que vem. Então, ele está, em termos de regulamentação, está à frente do Japão, e com isso, o co-desenvolvimento e co-aperfeiçoamento de componentes ele vai ser muito interessante em termos de pontos de cooperação. Na parte de interatividade, aqui sim entram fortemente os chamados middlewares, ou seja, os softwares, os componentes de software, e aqui sim há um espaço muito, não só espaço, mas necessidade de se customizar bastante essa camada. Então, há grandes projetos, grandes porque vão mobilizar não só o número de pessoas, mas a complexidade de projetos. Isso é muito grande, muito necessário para o nosso padrão entrar, de fato, na sua fase comercial. Aqui envolve pessoas, capacitação pessoal, conforme colocado aqui várias vezes pelo Gabriel. E a parte final, que é a parte de conhecimentos. Na parte de conhecimentos, obviamente, a chamada geração de conteúdos primários, todo mundo era direcionado basicamente em três grandes vertentes, ou a vertente asiática, onde são conteúdos de Hong Kong, chinês e tudo mais, a vertente norte-americana. Nós sofremos muito fortemente a influência dos conteúdos puros norte-americanos, mas também somos grandes geradores de conteúdos de valor agregado, a Globo, a SBT. Agora, no chamado componentes derivativos, ou conteúdos derivativos, secundários, esse sim, não necessariamente você precisa produzir conteúdos primários para você ter um bom componente ou bons conteúdos derivativos. E aí, para criatividade, software houses, pequenos desenvolvedores de conteúdos começam a nascer, vão começar a girar em torno do ecossistema de conteúdos. Aqui nós acreditamos que pode gerar uma quantidade de indústria muito interessante em termos de game, em termos de entretenimento, em termos de cultura. É um ponto a ser observado. Então, basicamente, nós acreditamos isso aí. Gente, eu peço mil desculpas, já tinha avisado o Beto, o Nassif, o Alexandre e o Dr. Gadeira. Obrigado. Desculpa, gente. Então, basicamente aqui nós enxergamos três grandes vertentes de cooperação, mas ao mesmo tempo você pode traduzir como sendo foco entre a indústria nacional. Quando se fala em indústria, enxerga essa indústria não somente como uma indústria de hardware, mas a indústria capaz de gerar empregos, né, de uma forma sustentável. Não adianta você trazer uma indústria para ter um pico, 2, 3 anos depois você tem que transferir isso para outros países. É uma indústria capaz de você trabalhar constantemente num crescimento sustentável, isso que nós acreditamos. Mas basicamente, em poucas palavras, é isso que nós tentamos sintetizar em termos de uma visão ABIN, né, da Associação Brasileira Eletrônica, de que, sem dúvida nenhuma, existem componentes eletrônicos, como chipsets, muito fundamentais para fazer essa cadeia funcionar, mas a indústria, como nós enxergamos, nessa especificamente, nós podemos enxergar dentro de uma ótica muito mais ampla. Aí, quando se fala ampla, focando-se em conteúdos derivativos, conteúdos secundários e software. Então, essa indústria, se nós trabalharmos bem, certamente ela vai dar muita coisa boa para o país, né, e para a indústria nacional. Bom, nós estamos chegando ao final. Tem espaço para algumas perguntas, se alguns dos senhores quiserem colocar também. Esse material todo ele vai estar no Projeto Brasil, vídeo, as apresentações. Minha pergunta ao Cadeira, do ponto de vista da introdução da TV digital no Brasil, do ponto de vista da introdução da TV digital no Brasil, na sua opinião, ou se existe essa informação, há um trabalho interministerial, por exemplo, entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, Comunicações, Educação, para que exista um esforço coordenado para atender a todas as necessidades, seja de recursos humanos, seja de desenvolvimento tecnológico, P&D, e seja de industrialização. O grande debate hoje é que a indústria, isso a Bini já disse claramente, ela não tem condição de produzir um set-top box, por exemplo, por menos de 600 ou 800 reais, que tornaria ou elitista demais, ou inviável praticamente a introdução da TV digital no Brasil em dezembro desse ano em São Paulo. Sabe? Qual é, em
em síntese, o papel que o governo está tendo com o objetivo de viabilizar a introdução da TV digital no Brasil? Primeiro, como você colocou aí, existe na realidade essa articulação entre os vários ministérios. Na questão da formação de recursos humanos, o MEC entra isso, inclusive através da CAPES, a formação pessoal na área pós-graduada, na área de tecnologia, de digitais, de processamento digitais. E agora mesmo nós criamos dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas é um centro interministerial, quer dizer, todos os ministérios estão passando, eles participam do Conselho, um centro de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de informação e comunicação. Esse centro, na realidade, não é um centro físico, no sentido de ter um prédio, um laboratório, não é um centro de coordenação de todos os esforços nessa área no país. Esforços de formação e também de pesquisa. Algo que foi um pouco feito na parte técnica, essa coordenação pelo CPQD durante o processo da CPQD. Agora vai ter um centro específico para fazer essa tarefa. Na questão, por exemplo, do centro análogo que está ocorrendo dentro da Embrapa, quando eles fizeram o centro de bioenergia, que é exatamente para identificar competências nacionais, projetos de interesse nacional e coordenar redes de projetos de pesquisa e desenvolvimento nessa área. Então, isso nós estamos criando, e já criamos, na realidade, está sendo agora feito uma escolha de um diretor-geral desse centro. Hoje, você tem habilitante do MCT, do Ministério das Comunicações, do MINDIC, da Casa Civil, trabalhando dentro do Fórum de TV Digital, junto com empresários, tanto na área de receptores, como transmissores, como de software. Então, nós temos constantes diálogo com eles e temos constantemente discutido com eles as necessidades. E essas necessidades são, inclusive, levadas aos ministros. A ministra Dilma coordena o Comitê de Desenvolvimento, que exatamente discute muito essas questões. Agora, por exemplo, na questão do medo, houve muitas vezes a solicitação de apoio do governo de criar uma espécie de um dedo padrão no qual o governo investiria e a partir daí você distribuiria pelas empresas e receptores, achando que com isso você poderia baratear a questão central. Nós já tivemos lá longas discussões sobre isso e o melhor realmente foi de que isso não ocorresse da forma direta do governo junto às empresas, porque nós gostamos que as empresas de software realmente desenvolvessem a implementação do modelo brasileiro. E nós poderemos fazer, na realidade, através de subvenção econômica, a gente pode dar um apoio direto aos fabricantes de receptores. Existem possibilidades de se avaliar possíveis de exoneração tributária, tá certo? Tanto para receptores como transmissores. Agora mesmo já houve uma lista de equipamentos, de componentes que foram isentos de impostos para importação, para que exatamente se alcance o barateamento de todos esses equipamentos. Então, isso está sendo constantemente discutido junto com a indústria, por parte desses representantes, do qual eu faço parte também, tá certo? E que estamos exatamente buscando, muito próximo a eles, as possibilidades de a gente realmente dar um apoio, um suporte a esse desenvolvimento. O próprio BNDES também está muito envolvido nesse processo. Tá certo? Hoje o presidente do BNDES é uma pessoa extremamente entusiasmada com a questão de TICs e entusiasmado com o apoio que deva ser dado, em particular, à questão da TV digital. Então, eu acredito que nós temos, assim, essa interação nesse setor. Eu quero dizer, na verdade, que em todos os lugares do mundo, a set-top box, no início do processo de inclusão na sociedade, eles foram set-top box caros. Imediatamente, com pouco tempo, eles diminuíram esse preço. Eu acho que o custo do set-top box hoje colocado pelas empresas de recepção é muito em função de uma insegurança ainda que eles têm em relação
ao mercado brasileiro. E não só isso, quando eles introduzem, por exemplo, a questão do medo, isso aí se torna um custo mais elevado ainda, porque eles também têm ainda uma insegurança em relação à questão se o medo vai ou não funcionar, sem limitações. Na realidade, nós não temos, e esse processo iria, talvez, com menor grau, mas também ocorreria, mesmo se nós tivéssemos o medo que fosse o europeu ou o americano, né? O que é adotado ou mesmo o medo é adotado no sistema japonês. O medo é adotado no sistema brasileiro, sem dúvida, é um medo de excelente qualidade, é um medo realmente que abarca o que tem de melhor nos outros medos. Ele é uma linguagem simples de implementação e ele está sendo implementado dentro do país, tá certo? Mas há sempre aquela questão de você não vai introduzir um processo de interatividade sem um teste. Você pode, o receptor, ao colocar isso, ele pode estar prometendo à população um determinado desempenho que depois não seja devidamente satisfeito. Então, por isso eles têm medo, né, da questão dos consumidores entrarem com processo contra os receptores, e tudo isso leva realmente a eles tentarem fazer com que haja um custo maior nesses processos. Eu acredito realmente que há a possibilidade de, em pouco tempo, a gente ter uma diminuição significativa do valor do setor público. O valor que foi colocado pelas empresas de R$600 realmente é um valor absurdamente alto, não faz sentido para um setor público. E eu acredito que eles vão chegar a um valor bem menor antes mesmo de dezembro. Quer dizer, no fundo, há também um jogo aí, mercadológico, um jogo de competição entre eles, vamos poder fazer com esse preço, temos que fazer um preço menor, ou talvez até uma tentativa de fazer com que o governo entre de uma forma mais forte nessa questão do setor público. Mas, novamente, lembrando, no mundo inteiro houve essa intervenção do Estado. Né? Nos Estados Unidos, o governo americano tem subsidiado e até hoje não tem universalizado a questão do setor público. Inclusive, o Congresso americano está muito preocupado que com a questão agora da digitalização, né, o término das transmissões analógicas, haja um caos no país, porque milhões de pessoas ainda não têm o setor público. A questão na Itália também houve intervenção forte do governo para que barateasse o setor público. Então, esses não são problemas que ocorreram ou possam ocorrer somente no Brasil. Eu acho que é uma experiência mundial. No mundo inteiro, o setor público realmente, inicialmente, eram caros e com subsídios do governo passaram a ter um custo mais acessível à população. Vamos ver o que vai ocorrer, mas o governo está, digamos, alerta para isso, está acompanhando todo o processo, está aguardando para verificar como é que isso evolui dentro das empresas. Deixa eu completar o ponto do Citobox. Sem dúvida é tudo isso. Tem talvez um componente adicional. Eu falei que o país, acho que fez corretamente, adotou o MP4. O MP4 ele começa a entrar em escala comercial mesmo a nível de Ásia Pacífico. Né? Isso significa onde os países estão mais avançados em termos de digitalização, inclusão digital e convergência. A partir do ano que vem, o Japão começa a adotar o MP4 como seu padrão principal a partir do ano que vem. E trabalha em MPEG 2. A Europa não entrou em MPEG 4 ainda. Né? Deve entrar provavelmente no final de 2008 ou 2009. Então, como a padronização ela seguiu um passo à frente, tem que ser assim, esse é um componente que encarece sobre a ótica da indústria. Hoje, a escala MP4 versus 2 é de 10 para 1. Cada um chipset de 4 que saem 10 MPEG-2. Então, isso se verifica a diferença. MPEG, os decodificadores são muito caros, eles seguram uma parte significativa do custo. E a outra coisa que é importante, sem dúvida, com a escala, o preço vai cair, mas é importante que a especificação que venha dos órgãos reguladores e que venha dos service providers sigam o máximo possível a escalabilidade e a capacidade de você não tenha um service provider adotando um padrão totalmente diferente da outra. E isso realmente dificulta, na verdade, a escala que derruba, ou seja, você tem que usar onde é preciso escala, e onde é necessário ser inteligente, colocar inteligência, não confundir essas duas coisas.
Respeitando essas regras, certamente o preço ele cai exponencialmente, vão cair com outros componentes. Deixa eu adicionar só mais um ponto aqui. Quando nós estávamos no processo de decisão se a gente iria utilizar o MPEG-4 ou o MPEG-2, mas 264 o MPEG-2, na realidade havia um grupo de pessoas que defendiam o MPEG-2 porque eram mais baratos e, portanto, atenderia a população brasileira mais rapidamente. No entanto, nós fomos outro grupo do qual eu fazia parte e defendíamos que deveria ser o MPEG-4 ou o H264 em função de que nós estaríamos dando um passo adiante e, como ele colocou bem, todos os outros estaríamos seguindo isso daí. Seria horrível a gente iniciar uma tecnologia que, mais cedo ou mais tarde, haveria uma mudança em todos os países. No entanto, o que a gente percebia é que todas as previsões mercadológicas e desenvolvimento tecnológico mostravam de que num período de 4 a 5 anos, isso já fazem quase 2 anos que está seguindo, portanto daqui a uns 3 anos, o custo do chipset de MPEG-4 estaria muito próximo ao custo do MPEG-2, em função exatamente dessa popularização imensa do MPEG-4 que está ocorrendo e da introdução do MPEG-4 possivelmente na Europa, etc. Então, com isso, nós pensamos exatamente o período em que você tem o acesso normal em todos os lugares do mundo para camadas mais pobres, tá certo? Então nós estaríamos optando pelo MPEG-2 na lógica de que era mais barato, quando dentro do momento em que a população mais pobre começasse realmente a se envolver de uma forma mais intensa na questão da TV digital, você teria um MPEG-4 quase tão barato quanto o MPEG-2. Então, de repente, você obteria e disse, eu estou comprando aqui um Fusquinha quando eu poderia estar comprando aqui um carro de melhor qualidade. Então, isso daria ainda todo o tempo Fusquinha. Ok. Bom, quanto à decisão pelo MPEG-4, me parece uma decisão acertadíssima, arrojada, mas muito acertada, acho que ela abre todo um caminho. Então, esse aspecto da decisão da TV digital, acho que não merece críticas, muito pelo contrário. Mas uma vez que a gente percebe, em termos do estabelecimento do modelo brasileiro de televisão digital, é que todo o modelo de negócio e o modelo operacional estão sendo definidos e especificados exclusivamente pelos broadcasters. Ok, é o negócio deles, sem dúvida nenhuma. Então, obviamente, a participação deles é fundamental. Mas me causa espécie o fato de que um fórum, como o Fórum de Televisão Digital, não ter um único representante, seja na área de telecomunicações, seja na área de televisão por assinatura. Eu acho que existem aí contribuições que esses segmentos poderiam dar para as especificações a serem adotadas, que poderiam facilitar o desenvolvimento do nosso modelo de televisão digital. Vou dar um exemplo. Set-top box, por exemplo. Set-top box, nós já 3, 4 anos atrás havíamos proposto, fizemos isso perante o Ministério das Comunicações, perante todos os organismos envolvidos, perante o próprio Fórum de SBTPD, ele é testemunha disso. Nós insistimos muito para que se especificasse um set-top box multifacetado, que tivesse uma especificação que pudesse ser modular e que com isso atendesse, seja a televisão aberta, seja a televisão por assinatura. Por que isso? Justamente para se beneficiar da plataforma já instalada de televisão por assinatura, criando um mínimo de economia de escala. Nós sabemos perfeitamente que toda a questão, todo o gargalo é economia de escala. E se pudesse pensar num set-top box que fosse utilizável também pela televisão por assinatura, nós estaríamos ganhando um tempo precioso em termos de introdução da televisão digital. Isso não foi aceito. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que é o pior dos mundos. As televisões por assinatura acabaram definindo seus padrões de transmissão. Hoje a coisa já chegou a um ponto onde o legado existente pode dificultar imensamente qualquer solução comum de uma plataforma muito mais econômica, e que era a nossa proposta. Era a nossa proposta, e até um pouco além disso. A
nossa proposta era justamente se servir da rede já existente, instalada em televisão a cabo em particular, para iniciar imediatamente as transmissões televisão via digital em cima dessa rede, de modo, de novo, propiciar a economia de escala, inclusive para a produção de conteúdos, inclusive para o atendimento daquela parcela da população que são os early adopters. E os early adopters, em geral, são justamente as classes de maior poder aquisitivo. Isso em todo lugar do mundo aconteceu assim. Mas a pretexto de se atender às classes menos favorecidas, não se aceitou essa proposta da televisão a cabo. Então, eu acho que esse é o nó que, infelizmente, a televisão digital ainda não conseguiu desatar. Talvez o Gabriel pudesse comentar um pouquinho. Primeiro, dizer que eu sou testemunho de tudo que você falou, realmente foi uma batalha que a ANEBEC carregou ao longo de toda a discussão do processo da definição da SPTV. A ANEBEC era membro do comitê consultivo digital, no qual eu fazia coordenação das reuniões. Ele sempre batalhou por isso e eu sempre fui muito simpático a essa sua ideia, mas aí você está mexendo realmente com grandes interesses de grupos, né, de processos ainda, não só que inclui a questão das broadcasts, né, das estações de televisão, mas também a questão da telefonia e dos serviços. E isso realmente é um processo que nós sabemos que, apesar de toda a tentativa de fazer com que a opção fosse realmente tecnológica em sua essência, nós não podemos esquecer que ela também tem uma certa tintura política, né, em todo o processo de decisão. Nós não podemos evitar esses processos de pressões políticas. Eu só quero fazer aqui uma ressalva, né, quando eu falo isso, porque eu bem sabia que foi o fulano que decidiu, né? Eu diria, na realidade, não foi fulano que decidiu, na verdade, todo o comitê gestor, assim como depois o grupo que foi, digamos, o núcleo de decisão, às vezes, de determinadas tecnologias, e eles decidiram, muitas vezes, digamos, atendendo, não atendendo, mas coincidindo com opções que estavam sendo feitas por setores e muitas vezes não coincidindo com esses mesmos setores, né? Nós sabemos que esses setores que se dizem muito fortes na definição da TV digital, eles tiveram vários embates, digamos, com o governo, no sentido de não concordarem com algumas alternativas que hoje estão realmente percebendo que foi uma boa solução. Então, eu acho que houve, sim, uma definição que foi muito baseada na questão tecnológica, mas, evidentemente, que as questões que você colocou foi muito mais um embate de uma visão mercadológica de interesses de grupos, né? Sem dúvida, logicamente, seria interessante você ter um único set-top box, que era a sua defesa, em que ele pudesse participar tanto do cabo como do aberto, etc. Então, eu queria agradecer muito aí a participação dos membros da mesa, dos senhores aí, e dentro de umas 2 semanas, todo esse material editado vai estar dentro do site para a gente poder abrir a discussão, então, mais ampla aí sobre esses rumos aí da convergência digital. Muito obrigado a todos, então.